Olá pessoal, boa tarde. Hoje dando início aí à segunda reunião da comissão de investigação. Está sendo gravado? Está sendo gravado. O dia 13/11. Hoje acho que nós vamos aqui iniciar aí fazendo requisições, pedindo requisições sobre alguns documentos que nós precisamos nos inteirar, ok? E também o Bruno ontem alegou também umas questões que tem aí para dar entrada, então nós vamos ouvir aqui todo mundo, né? Presidente, com relação aos documentos, por meio de um requerimento que eu fiz, todos os processos licitatórios da empresa Ingetec já estão aqui, já estão na casa, já estão na secretaria, e eu franqueio o acesso a qualquer vereador ou cidadão que queira acessar. Hoje eu pedi protocolo na secretaria de 2 decretos. O decreto 5820 de 2024, que é um decreto que altera o decreto 5533. O decreto 5533 foi a instrução normativa do município de Pouso Alegre em 2022 para as regras, especialmente dos critérios de inexigibilidade, conforme rege a Lei Geral de Licitações 14.133 e a Instrução Normativa número 58 sobre estudos técnicos, que também foi protocolada na prefeitura, na secretaria aqui da. Ocorre, presidente, que a mudança feita a partir do decreto 5820, que deixa de exigir especialmente os estudos técnicos preliminares para as licitações de inexigibilidade, da forma como ele está aqui, ele está flagrantemente ilegal e não consoante com a legislação federal. Então, isso é algo que a gente precisa analisar. Da mesma forma, presidente, já que esses processos licitatórios já estão aqui, a exemplo do que aconteceu anteriormente em outras legislaturas, e eu acho que a gente ganhou tempo com isso, eu gostaria de pedir uma auditagem externa, idônea, de todos os processos licitatórios referentes à empresa Ingetec. Isso a comissão tem total liberdade de aprovar e que seja feito num prazo aí de 30 dias. Ontem foi falado, presidente, da vontade e do desejo do Poder Executivo de ver as coisas esclarecidas. Muito bem, presidente. Eu trago aqui um áudio de uma conversa, presidente, de uma das diretoras das escolas em que eu fui visitar. Essa diretora depois me... Só um instante. Não vamos colocar, porque a gente não sabe da origem disso, pelo menos desligar então para não sair, porque nós nem sabemos também. Não sabe a origem, para respaldar eles. A origem é o meu WhatsApp. Mas aonde que veio? Veio partindo de uma conversa minha com essa diretora. Sua com ela, sem ela saber. Ou ela sabia da gravação? O WhatsApp? Não é uma gravação, é uma conversa de WhatsApp. Ok. Vai consignar. Eu não vou mencionar o nome da professora. E os áudios foram protocolados também na secretaria. Inclusive a Jane falou assim, mas você não podia ter feito isso. Oi, Bruna. Não, agora tá tudo bem, graças a Deus, sabe? No começo, claro que naquele dia, a Suelene e a Giane me chamaram lá. E elas queriam que eu fosse fazer um boletim de ocorrência seu, você teria invadido a escola. Eu falei, olha, de maneira alguma, o Bruno não invadiu a escola. Eu abri o portão, recebi ele quando ele falou que a escola estava sob investigação também, juntamente com a empresa Ingetec, devido a pinturas, reformas e coisas que aí não tinha acontecido, que sim, eu mostrei tudo pra você, que na hora eu falei pra eles, que daí, né, Bruno, dei muito de vítima, você sabe, né, como
funcionam as coisas. Falei para eles que, para as duas, né, que você não invadiu a escola não, que eu abri o portão e que realmente falei, não lembrava que eu tinha falado tudo aquilo na hora do nervosismo, mas que eu falei é verdade. E aí a Suelene não, porque ele não podia ter entrado na escola, vamos lá fazer boletim de ocorrência. A hora que eu falei, não, eu não vou. Nossa, o mundo caiu. O mundo caiu, mas aí eu, como diz, dei uma de vítima, chorei, falei que eu estava muito nervosa, que eu nem lembrava o que eu tinha falado, que você tinha filmado só as pinturas e não sei o que. E depois nas reuniões, óbvio, né, que daí aplaudiram as meninas lá, que nem a Ana Paula lá do Ana Viana, que não deixou você entrar, que não sei o que. E os diretores viraram a cara pra mim e tudo mais, e aquele sermãozinho de sempre, né, mas assim, tudo, graças a Deus, passou. Isso é uma conduta típica de assédio. Isso vai se juntar. Já pedi para o oficial. Oi, Bruna. Não, agora tá tudo bem, graças a Deus, sabe? No começo, claro que não É o outro agora. Inclusive, a Jane falou assim, mas você não podia ter feito isso. Mesmo que você é amiga do Bruno, ela afirmou, Bruno, eu nem te conheço, você nem me conhece. Eu ainda falei assim, olha, Giane, eu não conheço o Bruno, na verdade nem gosto dele, porque o meu sonho de diretora a ser postilada, ele fez um projeto que cortou tudo isso. Então até isso eu falei, viu, Bruno? Pra, né, não te conheço nem nada, nunca te vi, não, entendeu? Mas, como diz, seja o que Deus quiser, né? No final do ano eu entrego. Nas reuniões os diretores falaram, cochicharam, viraram a cara pra mim, mas tá tudo certo, eles sempre foram mesmo de panelinha. Entre eles eu nunca participei do grupo deles mesmo, então tá tudo certo pra mim. Eu sempre fui assim mesmo, como diz, excluída do grupo, então eu nunca senti parte desse grupo mesmo, então pra mim não faz diferença nenhuma. O que importa é que eu fiz o certo. Minha consciência está tranquila, durmo todos os dias e espero só na justiça divina mesmo, tá bom? Mas fique em paz, tá tudo certo. Eu aguentei firme no Rojão. Foram umas 3 reuniões, mas eu aguentei firme. Essa servidora foi chamada para 3 reuniões, no qual se exigiria que ela fizesse um boletim de ocorrência, porque eu fui lá com a licitação e a prestação de contas da Engitec verificar se o que estava pintado de fato tinha sido feito. Isso é a vontade da prefeitura de apurar as situações, impedindo a entrada de um vereador. A diretora da escola aqui da Brito Filho foi aplaudida na reunião de diretores porque não permitiu o acesso da escola por parte de um vereador eleito, para verificar se de fato o dinheiro público tinha sido ou não empregado naquela escola. Então, dentre as pessoas que eu gostaria de ouvir estão a senhora Suelene, para saber se essa prática, se essa instrução de não permitir o acesso dos vereadores da escola partiu dela, a senhora Giane. Gostaria também de conversar com o senhor Evandro, que é quem, num vídeo do pousoalegre.net, circulou as escolas para mostrar o que a Engitec tinha feito, então acredito que ele deva ser o responsável pela manutenção das escolas. Só um minutinho, o Evandro é servidor? Servidor. Servidor? Comissionado. Senhora Suelene, senhora Giane, senhor Evandro. Gostaria de escutar a senhora Tamires, que é ex-funcionária do setor de licitação. Eu falar, na secretaria, se a entrada desse documento licitatório, não deu entrada porque não fomos informados. Foi sim, que foi resposta de um requerimento mesmo. Isso tem que ser juntado. Tem que Na verdade, tem que entregar, tem que juntar, tem que numerar isso. Você tem que ver quais documentos ele Esse pediu, áudio né? tem que ser Tem juntado, que ver. porque nominado. senão não fomos informados. Se nós tivermos todos os documentos lá juntados, não pode ajudar, mas ele tem que ver quais documentos. Quais documentos que Todo- já tem acesso? Quais, né? Os processos licitatórios Que da empresa Engitec. Mas esse foi por meio de requerimento Foi por meio do de gabinete, requerimento, né? não, foi por meio de requerimento aprovado em plenário.
requerimento de... Logo depois do estouro do escândalo, eu coloquei um requerimento e todo mundo votou favorável. Aí a prefeitura solicitou uma extensão de prazo, vocês votaram favoráveis, e depois chegaram essas respostas. Então eu solicito que essas licitações sejam... Fazer de tudo de maneira formal, oficiar, secretaria, Pedindo secretaria para encaminhar para nós esse documento. Outro ponto importante que eu acho extremamente pertinente é que, em mãos das planilhas de prestação de contas, eu gostaria que o Poder Executivo fosse oficiado a não impedir a entrada de nenhum vereador, especialmente os membros da comissão, nas escolas que estão sendo alvo de investigação. Por quê? A empresa Ingetec divulgou uma nota, no qual ela listou as 23 escolas que foram reformadas. Eu peguei a lista da Ingetec e a prestação de contas da Ingetec e fui lá. E fui impedido de fazer o meu trabalho. E a diretora que impediu foi aplaudida numa reunião. E a diretora que agiu corretamente, permitindo o acesso de um vereador a uma escola que está sendo alvo de uma investigação, foi achincalhada, humilhada, sofreu assédio moral e tentaram induzi-la a ir numa delegacia fazer um boletim de ocorrência alegando que eu havia invadido a escola. Presidente, eu gostaria de pedir a documentação do Ministério Público acerca do caso. Já existe um processo investigatório criminal, um PIC. O Ministério Público está investigando esse e outros 2 contratos no município. Peraí, só um minuto. Para que a comissão possa ter acesso desses depoimentos e às vezes até de outros documentos que a própria comissão já tem acesso junto à prefeitura. Também pedir documentos da empresa, não sei se está entre os documentos que o Bruno tem acesso, mas da prestação de contas dela, do relatório de serviços, a empresa Ingetec. Da mesma forma, eu gostaria de pedir que, ao invés de uma reunião semanais, que a reunião que a gente faça 2, dado o prazo curto que a gente tem para trabalhar. Eu não acho que seja possível ouvir todo mundo, porque a gente ainda precisa ouvir os responsáveis da empresa, o Sr. Xisto, temos que ouvir os funcionários do setor de licitações. No momento, para fazer a revisão da documentação, fazer juntado tudo, tá? Mas precisa ter o acesso a isso tudo, para nós analisar, porque o Bruno tem o requerimento, essa é a casa que não informou que essa documentação já tinha aqui à disposição para nós. Certo? O áudio vai ser juntado? O áudio vai ser juntado. Esse ofício Eu entendo, inclusive, presidente, que a Giane e a senhora Suelene, em se comprovar dessa situação, isso é uma clara obstrução do trabalho legislativo. Eu gostaria, inclusive, de que, se comprovado isso, que elas fiquem afastadas até a conclusão dos trabalhos da CPI. Deixa eu só ponderar algumas coisas. Em relação ao oitiva, eu não lembro do nome, a gente tem que tomar cuidado para a gente se ater efetivamente o que está sendo apurado, porque a CPI exige de fato determinação. Se passar, eles conseguem anular. Então, é o tom de apuração do fato determinado. Eu não posso fazer pergunta distinta. Sem ter. Toma cuidado, para não ser. Mas assim, Dudu, o fato apurado são os processos licitatórios e a prestação de serviços da empresa Ingetec. Vou dar um exemplo da pergunta. Por que você não deixou eu entrar na escola, dentro do fato? Nem que isso se comprove uma obstrução do trabalho legislativo, e se um membro da comissão chegar numa escola e for impedido. Mas é por isso que uma comissão tem que ir todos têm que deliberar e informar. Estou indo na escola X apurar, estamos indo data tal, horário tal, na escola Y. Então isso precisa sair votado, aprovado e comunicado. É vedado aos vereadores no exercício do mandato de entrada em... Existem decisões judiciais que proíbem o vereador
te adentrar a qualquer momento para não atrapalhar o serviço. Então, assim, dentro, eu falo porque eu advoguei nesse sentido, e consegui eliminar da justiça. Eu não quero que o vereador vá sem comunicar, previamente. Principalmente, por exemplo, a gente vai dia 16 de novembro na escola tal, às tantas horas, pode ficar até 5 horas lá, mas eu estou comunicando a hora que eu estou chegando. Até para não atrapalhar, por exemplo, o horário de escola, se fosse um posto de saúde, o atendimento do pessoal. Então, para não dar esse problema, que isso vai gerar o direito de publicar, não, você não pode entrar aqui. Então, só tomar esse cuidado. A comissão encaminha um ofício para a diretora da escola avisando a ida de qualquer... Pode ir todo mundo, como pode ir sozinho, desde que comunique. Com relação aos responsáveis pela empresa, tanto aqueles que estão... E só colocando aqui, eu também fui impedido de entrar lá na escola do Jatobá, lá na entrada do Jatobá Clarice Toledo. Por ser período de eleitoral, não podia entrar, eu com meus assessores chegaram lá. Então, tudo isso tem, né? A gente fazer um comunicado do que está sendo, deixar teria. Acho que em relação ao afastamento delas, a gente não vai ter poder. A gente pode até pedir para o prefeito ou talvez entrar na justiça, mas... Assim, deixa eu participar aqui um pouco. Eu vejo assim. Outro pedido meu é que tudo que seja falado aqui e ata por ata também seja encaminhada ao Ministério Público. Já está apurando a situação. O Bruno, você fala a cada sessão? A cada sessão que as atas aqui disponibilizadas sejam encaminhadas ao MP. Tudo bem, daqui a pouco deliberamos sobre tudo isso. Deixa eu falar, acho que algumas pessoas que eu, além dessa que o Bruno já falou, tem algumas pessoas que eu gostaria de ouvir depois, presidente. Gostaria de ouvir a professora Leida, né, que era secretária de Educação e que assinou o termo de referência que gerou o contrato. Acho que é importante pegarmos a história desde o início, ouvir a professora Leida. Gostaria também de ouvir quem, não saberia dizer agora o nome certo, mas quem foi o pregoeiro, né, que foi o chefe lá do dia em que a empresa saiu vencedora, né, no certame, okay? O pregoeiro. Tá, eu acho que esse pregoeiro é o que eu acho que é o da Pregoeiro compra geral, se chama Derek. O pregoeiro do contrato de educação é o Luiz Gustavo. É o Luiz Gustavo. Agora, espera, chega a documentação. Chegando a documentação para a gente ver direitinho os nomes, né? Mas vamos anotando os nomes e na próxima faz a colocação. Eu acho importante também ouvirmos alguém alguém do setor de licitação. Pode ser o superintendente, o Wellington. O Wellington, que é superintendente, não está bem, superintendente. Não vejo o pregoeiro, a professora Leire, que assinou o termo de referência, acho que é importante ser ouvida para a gente pegar a história desde o começo. Tá? Toda a história tem começo, tem meio e tem fim. Então precisamos dessas 3 pessoas. Dos documentos que o Bruno já recebeu, eu não sei se veio, por exemplo, algum boletim do andamento das obras dado por parte da empresa, acho que valeria a pena também pedir. Muitos desses boletins estão na inicial do MP também. Certo. Okay. Mas pode pedir para o governador, para a prefeitura pedimos para o MP. Se ela atender. Então, pedir esses boletins. O que mais? Esses boletins seriam aqueles diários de obra que vocês estão falando? Diários de obra, né? Boletim de medição, diário de obra. Isso. O que mais? Agora sobre outros assuntos, o desafio nosso é não misturar as coisas, né? Embora o Bruno veja como dentro, eu vejo que são assuntos totalmente distintos. Se teve algum problema de relacionamento entre diretoras, não está no objeto do nosso trabalho aqui. Acho que nós temos que nos ater, porque se a gente for passear para outros temas, nós vamos... Isso pode dar nulidade na preocupação.
fugir do objeto, depois não vamos chegar ao que precisamos procurar, vamos fugir do objeto do assunto. Então veja, mesmo os áudios aqui, falo a respeito dos áudios aqui apresentados, né, que vão ser anexados aqui. Você não vejo uma coisa e a outra coisa. Eu não vejo assim, eu não vejo que nós não estávamos num clima de CPI, não existia uma CPI aberta, não existia nada, era uma visita do vereador. Respeito totalmente, né, assim, que o vereador precisa ter acesso para ver se somos fiscalizadores, precisamos fiscalizar, assim, nada contra a sua ida, nada contra, enfim. Com relação a essa... Mas eu vejo assim, nós estamos entrando no outro tema, se tem assédio ou não assédio, precisa afastar ou não afastar. Estou começando um trabalho de CPI que precisa de ser levado avante para nós apurarmos o objeto da CPI, né? O objeto da CPI. E se isso lá na frente de repente se tornar bastante relevante, sim, mas hoje eu não vejo. Eu acho importante que a gente pressa para o tempo. Veja, ao contrário do que foi colocado, não houve por parte do poder público municipal uma situação de transparência conforme foi alegado. Porque se fosse transparente, os vereadores teriam o acesso franqueado, pelo menos nas escolas em que de fato houve alguma pintura ou alguma reforma. O que se viu a partir da imprensa, eu digo a partir da imprensa porque eu consegui visitar uma das escolas, a partir do segundo momento a gente já não podia mais entrar em nenhuma escola. O que eu soube pela imprensa, a partir de uma reportagem do pousoalegre.net. E a emenda da desculpa do Poder Executivo, a emenda saiu pior do que o soneto. Porque quando o repórter visitou as escolas, ele pôde constatar que, diferente daquilo que tinha sido apresentado como prestação de contas da empresa, haviam reformas muito aquém do serviço prestado. Outro ponto importante, que talvez vocês não se lembrem, eu estive na sede da empresa em São Paulo. E, visivelmente, uma sede fantasma. Visivelmente, uma empresa que não tinha lastro. Em que diversos oficiais de justiça já tinham estado no endereço. E uma empresa, não que isso seja ilegal, que dentro de Pouso Alegre foi constituída exclusivamente para a participação destes certames. E que guarda grau de parentesco, proximidade com o pregoeiro oficial do município. Da mesma forma que o decreto 5820, que desmonta o decreto 5533, que se atinha à Lei Geral de Licitações, foi elaborado por uma pessoa diretamente ligada, se não me falha a informação, pelo genro do atual prefeito. Qual foi o objetivo do desmonte do decreto 5533 de 22, seja ele para favorecer a Ingetec ou qualquer outra empresa ou serviço, é o que a gente vai precisar responder. O que se sabe é que há alguns estudos técnicos preliminares a respeito da Ingetec, feitos pela empresa DAC, por exemplo, que diziam que ela não tinha capacidade técnica para operar alguns tipos de reforma, por exemplo, estrutura metálica.
Isso o parecer técnico da prefeitura até a emissão do decreto 5820 de 24. Misteriosamente, um decreto é feito e esses estudos técnicos preliminares deixam de ser exigidos. O que permite que a empresa Ingetec possa, por exemplo, que o Bruno já estudou. fazer a estrutura Eu não vi nada. metálica por cima. Acho que eu vou pedir também, pede oficialmente esses decretos. Né? Não, os decretos já foram já juntados foram por ele. juntados? O que eu achava que tinha que pedir, eu não sei se vocês concordam, é uma cópia do processo para a gente analisar desde o começo até o fim. Cópia do É processo. o PIC do Ministério Público. Sim. Então, pede Pode quando juntar. juntar. As licitações estão com o Bruno solicitado na secretaria. É, eu coloquei Solicitar lá na também, secretaria. eu coloquei todas as Tem o documentações pedido do Igor. de pedir também. Tem o pedido de... Do reverendo também já fiz o pedido É, também. tem mais pessoas. Tem Eu as esqueci de oitivas, uma pessoa. as oitivas do Bruno e as oitivas do... Do Bruno, o que eu pedi, ó? Eu pedi, vou ler aqui pra vocês ficarem por dentro. Vou só ler aqui para vocês. Foi apresentado pelo vereador Bruno cópia dos decretos, o 5533-2022 e o 5820 de 2024, referentes à elaboração do ETP no âmbito do município e instrução normativa de estudos técnicos preliminares do âmbito federal, com base na lei atual da 14133. Foi requerida anteriormente pelo vereador Bruno Dias, por via de requerimento aprovado em plenário, que é o 52, a cópia dos contratos objetos da CPI, e já foi informado ao vereador que estão em posse da Secretaria da Câmara. Foi juntado também cópia dos os áudios. Você vai juntar, Bruno? Que a gente precisa Já tá ordem no- para que seja juntado. Tá. Foi juntado também cópia dos autos referentes a uma conversa do vereador Bruno Dias com uma professora, o qual não quis mencionar seu nome, na qual foi orientada a fazer um boletim de ocorrência sobre a entrada do vereador Bruno Dias na escola pela secretária de Educação e a servidora Giane. Aí depois eu vou gravar o A qual foi, não, a qual diz que foi. Diz que foi. Não sabemos se foi de fato. Não posso colocar supostamente orientado? Não, supostamente não. A qual Diz que foi. relata ao vereador que foi orientado. Né? Não significa que ela foi. Nós não temos. Aí eu coloquei, foi requerido pelo Ela vereador. que tem que provar isso, não. Isso. Coloquei, foi requerido pelo vereador também a oitiva da secretária de Educação Suelene, a servidora Giane, o servidor Evandro e a senhora Tamires, ex-funcionária da Prefeitura de Pouso Alegre. E da Para- Câmara Municipal, ela também foi funcionária. Mas aqui ela não exercia cargo de licitação, né? Não, só para fins de localização. Eu não as duas comunicações. O governo fez. Aqui já ia pedir. Para a apuração dos fatos referentes da CPI da Ingetec. Pelo relator Igor Tavares, foi requerido cópia do procedimento inquérito civil do Ministério Público na íntegra referente à investigação da Ingetec. Aí eu fiz a advertência. Não. Faltou acho que uma coisa do Bruno, que é a contratação de empresa De auditoria, externa, parcial, enfim, auditagem oficial. auditagem na licitação. Nos processos licitatórios da Eu Ingetec. acho que não constou. Tá. Você fala é para juntar a documentação ou é para... Não, a contratação, a realização de... Deixa eu achar. E assim, é importante a gente colocar o prazo dessa auditagem de 30 dias. Aí, Se vocês tiverem condições, quando pode ser reformado. Vocês designam ou se vocês não tiverem que estudar, vocês vão ter que estudar na mais brevidade possível.
Vamos passar a pergunta. Oliveira. Aí eu coloquei a advertência sua pro Bruno, com base na resolução do 882 de 2001, que fala sobre quebra de decoro. Só coloquei a advertência verbal. Aí, pelo vereador Reverendo Dionísio, foi requerida a oitiva da ex-secretária de Educação Leila Fonseca. Eu coloquei o pregoeiro da época dos fatos, porque a gente não sabe quem é, e o superintendente Wellington. E foi requerido também cópia dos boletins de obra, objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu preciso acrescentar um também, Pode falar. o engenheiro o Marcos Alan, que eu esqueci de falar na hora. O engenheiro Marcos Alan, que acompanha essas obras. Marcos Auran? Alan. Alan, 2 L's. Tá. O ponto que eu gostaria de colocar para analisar se temos aqui um consenso, até importante a posição do jurídico, que quando eu analisei os documentos, o objeto da CPI é o contrato da Ingetec sobre manutenção predial. Correto? Perfeito. Então a gente não pode estender o objeto do contrato para os demais contratos da Ingetec com o município, já que esse foi o pedido da... Que seria o 80, qual que é o dela? Sim, 89. aí no pedido de auditoria. O contrato de manutenção predial ele não vem de Aí no caso nenhuma dispensa de licitação. Eram 3 lotes de contrato Sim. de manutenção Pregão predial, pregão eletrônico. Então, os A decretos Ingetec ganhou que 2 supostamente desses, seriam para beneficiar a Ingetec, também não tem relação nenhuma com o objeto da CPI. O objeto Já que é a só- contratação não foi por inexigibilidade. Uhum. No que Mas diz eu respeito gostaria à que eles manutenção. permanecessem anexados. Vocês concordam? Se eu sei. concordar ou não, até por causa de eventual nulidade. Aí, mas Vamos se nos quiser ater. deixar, Eu gostaria não tem problema. de mais uma vez, pedir que todos os decretos permanecessem anexados justamente por conta do segundo pedido que eu fiz. Todos os documentos aqui apresentados e todas as atas também sejam encaminhadas ao MP ao final de cada sessão. É sobre encaminhamento de todas as atas no final de cada sessão. No final a gente já vai ter que Só encaminhar tudo as para atas, eles. os documentos. As atas e os Não. documentos. Mas no final já vai ter que encaminhar. Falando No assim, final, você é obrigado a encaminhar a licitação. Mas eu acho que no que eu a gente vejo assim, sessão por sessão. Nossa, pô, o MP está com as investigações dele também. E nós não. A gente só tem que tomar cuidado pra, se for encaminhar, para a gente não repetir documento, para não ficar Sim. até trabalhoso para o próprio Ministério Público. Eu não vejo necessidade disso, uma vez que no final nós temos que encaminhar tudo. Sim. Porque se vamos encaminhar semana por semana, ficar toda semana juntando um tanto de coisa e encaminhando, finalizar nós encaminhamos. Certo? Então, se abre a votação, né? A gente pode elaborar, se fosse possível, presidente, um termo de cooperação com o Ministério Público, tanto no que diz respeito às atas, quanto no que diz respeito à sessão do PIC. Caso o Ministério Público entenda a necessidade de receber esse documento semanalmente, ele mesmo informa. A gente pode fazer isso no próprio dia de solicitação, já encaminhar um ofício inteiro, perguntando se existe a possibilidade de Termo de cooperação entre o cooperação, Ministério interligação. Público. Se eles avaliam a necessidade do encaminhamento semanal ou final do procedimento, se vocês estiverem de acordo com Porque, isso. primeiro, no meu modo de entender, aí eu acho que o jurídico aqui poderia nos ajudar. No meu modo de entender, o nosso trabalho aqui não produz prova nenhuma para o Ministério Público, porque o Ministério Público precisa de um promotor presente, nem para um lado nem para o outro. nem para um lado nem para o outro. Né? Então, assim, Mas subsidiar uma eventual e não serve também para quem está sendo investigado, porque Então, não é contraditório. eu vejo, é um manda manda material que não Pela experiência que engrossa nós a- tivemos no caso do Lenares, em que a gente forneceu informações relevantes para o MP e vice-versa,
Eu acho que é importante que a CPI tenha esse diálogo e mantenha o fluxo de informações de lá para cá e daqui para lá. Vamos fazer esse ofício então. A gente aprova esse ofício, elaborando um termo de cooperação da troca de documentos e do encaminhamento do PIC. Ok, nós encaminhamos para eles, encaminham para nós. Né? Isso é muito importante. Sim, reciprocidade, princípio. Alguma coisa para me dizer? Deixa eu só tirar uma dúvida. Vai ter mais algum requerimento dos vereadores? Vocês? Eu acho que outra coisa importante para colocar em ata é, na linha do que o jurídico orientou, qualquer visita às escolas seja notificada a diretora, secretária de educação, do horário, né? Está no momento da investigação. Vereador. Eu acho que a gente tem que pegar um dia inteiro, pegar as medições e ir em todas as escolas ver o que de fato foi feito. Vocês têm conhecimento do fato? Mas, assim, eu preciso de estudar tudo isso. Né? Vamos fazer fazer essa sinceramente, experiência, vocês podem pegar, pelo menos o que o Bruno até fala. Todo mundo aqui se propôs a fazer parte dessa CPI. Essa pergunta, vocês têm conhecimento do fato? Me parece algo Bruno, Não, Bruno, em relação absolutamente... nós temos conhecimento dos fatos. Nós estamos pedindo documentos, vamos juntar esses documentos, nós precisamos de analisar para não trabalhar em cima deles. do teor dos processos licitatórios. Talvez Mas eles os não... antes de pedir os processos licitatórios, eu já havia... eu digo para estudar, para ouvir esse testemunho. Né? Eu não vou chegar a fazer uma pergunta, eu tenho audiência amanhã sem estudar o processo. É isso que eu estou falando. Agora, quer fazer... Conhecimento da situação vai ter, mas não temos acesso à documentação que a gente possa estar analisando. Por questão técnica. A CPI, tocar, ela tem um prazo de requisição de documentos em que a Prefeitura e o Ministério Público ele tem que responder a gente em até 8 dias, salvo engano. Né? Então, daqui a 8 dias, em até 8 dias, a gente recebe a documentação. A gente pode marcar a reunião, a próxima reunião nossa, daqui. É que chega do Ministério Público, Esse que tem dentro da Câmara já está amanhã. Esse já pode oficializar. Esse aí eu já vou. A gente Pedido pediu que já. a secretaria Já consegue entregar Já o está na fornecer pra casa. gente. Daí já. Isso já está na casa. Nós já vamos adiantando, dando. Então, só para alinhar, a próxima sessão vai ser só a questão de documentação que vai analisar, ou vocês vão querer ouvir Eu o acho que a testemunho gente também? precisa começar a ouvir as pessoas. Porque aí tem o prazo também para citar as pessoas que vão ser ouvidas. Vamos colocar no momento acesso, porque eu não vou ter como eu ouvir as pessoas sem estar inteirado do assunto, da documentação. Então, se coloca a chegada dos documentos. Depois Se fazemos a comparação aqui, na hora que formos formos ouvir testemunhos, ouvir pessoas, nós estamos fazendo a instrução que vai basear o nosso trabalho futuro. O juiz, antes de fazer o oitiva para fazer a instrução do processo, ele tem as petições em mãos há muito tempo. Né? Nós precisamos de ter todos os documentos, ok, juntamos tudo o que precisávamos, juntamos. Num próximo momento, analisar tudo isso aí, ver se não precisamos de mais algum documento, né? Se precisar de mais algum documento. E mais alguma convocação. E mais alguma convocação, e depois a gente vamos estabelece fazer. uma ordem de convocação, até para não frustrar uma convocação que a gente faça, em que a gente pode reunir informações e nessa convocação a gente está melhor fundamentado para fazer as Eu perguntas. só gostaria de Temos pedir tempo para também, retrabalho. presidente, que as reuniões da sessão fossem transmitidas ao vivo, não fossem somente gravadas. Esse eu acho que é um ponto relevante e importante. Eu não tenho objeção. Mas as Eu acho sessões que tem que... eu vou falar meu posicionamento. Não pode. Sendo gravado só, tá bom? Porque não acontecer casos às vezes de gracinha, igual foi feito hoje, que eu não aceito isso aí, e vão evitar que isso aconteça. Então vai ficar só na gravação mesmo. Tá joia? Tudo bem, presidente. Eu só solicito então, presidente, que todas as gravações sejam disponibilizadas no YouTube da
TV Câmara para que possam ser compartilhadas. Toma cuidado com alguma coisa que seja, sei lá, sigilo fiscal, se tiver quebrado, no sentido de produto veterinário, toma cuidado para não falar, ou daí tem que cortar, mas de resto também. Eu só gostaria que a comissão fizesse essa solicitação ao departamento por escrito, por favor, para isso vai dar o departamento. Tranquilo? Mais algum? Eu entendo todo esse processo de gravação como material que estamos produzindo que vai nos ajudar também, né? E vai ajudar outros que tomaram conhecimento desse trabalho a tirar suas próprias conclusões. Eu acho que se tiver alguma coisa de sigilo fiscal, se tiver alguma coisa assim, de sigilo processual aí, eu analiso e peço para cortar. Eu acho que assim, o que foi, até o momento do que foi falado e dito, não tem nada de sigiloso. Eu acho que é importante as pessoas terem acesso às gravações pelo site oficial da Câmara, para elas saberem como o vereador delas pensa, como é o comportamento, se ele veio na sessão, se não veio, se ele está por dentro do assunto ou não. Esse é um ponto relevante. Nós vamos marcar a próxima quarta de novo. Daqui 8 dias. Chegando do... Sendo quarta que vem feriado, o ideal seria que a gente se reunisse ou na terça ou na quinta-feira. Na terça tem sessão. Tem sessão e eu... Aqui nós temos os pedidos que vão para além Câmara também, precisa de 8 dias, né? Por questão legal. Na quinta, nessa quinta eu tinha semanas, depois eu vi dentro do escritório. Os documentos, eles têm que ser respondidos em 8 dias úteis ou corridos? Então, até quinta-feira, os documentos vão estar em nossas mãos. Acredito que entre quinta e sexta tem que ser a nossa Eu vou marcar quinta-feira às 4 horas. Ok. Na posse dos documentos. Se tiverem chegado, senão não tem reunião do mesmo jeito. E assim, eu acho que o ideal seria que a reunião... Prazo é 8 dias, não é? Eles enviaram pra gente. Mas você pode ter a reunião. 8. Assim, o prazo é 8 dias, só que vamos supor. Pode chegar aqui e não ter nada na reunião, ou pode ter, viu? Você sempre entende. Mas eu vejo assim, você tem vários, a presidência depois fica com vários ofícios para serem produzidos e tudo mais. Eu não sei se vai produzir isso hoje, né? Vai produzir tudo isso hoje. Então, se não produz, e se produzir hoje, não vai conseguir entregar hoje, vai ser entregue amanhã. Se vai ser entregue amanhã, a contagem nos 8 dias começa depois. Então, assim, pensar nesses detalhes para a gente. Mas reunião por si, sem problema. Eu acho que também seria bom a gente colocar já uma pauta da próxima reunião. Eu vejo que a pauta ideal para a próxima reunião é discussão sobre os documentos. Receber os documentos, conferir os documentos. Até lá vamos analisar se não tem necessidade de mais algum documento, ou de mais algumas pessoas. Né? Então, acho que é uma reunião importante a próxima para fechar este embasamento inicial de documentação e de nomes de pessoas a serem convocadas. Acho que é uma expressão. Certo? Só para frisar mais uma vez, essa questão de documentação, aí para vocês puderem juntar antes na secretaria para a gente já ter acesso aos documentos na sessão. Eu acho que tudo que for resposta a requerimentos da CPI já tem que estar protocolados na secretaria. Não, estou falando de vocês, por exemplo. Igual você tem documentos, você juntar antes, só para a comissão já ter. Já chegar aqui e já ter documentação. Que é uma regra da comissão, até 24 horas antes da reunião tem que ser juntados os documentos que vão ser apresentados. Ok, e depois toda a documentação recebida, eu faço pedido, né, que ela seja
copiada e entregue para Os gabinetes vereadores. os gabinetes, né, para os membros da comissão, né, para não ter diferença de acesso nesses documentos ou atraso de acesso a esses documentos, para que possamos trabalhar. Minha preocupação aqui precisamos de reunir todos os documentos que nos interessam nesse trabalho, temos todos eles em mãos, para depois nós fazermos o trabalho em cima do que temos, né? Esses documentos, temos essas pessoas, e como vamos agora dar andamento nisso, né? Da forma mais lógica, clara, objetiva, por mais complexo que pareça ser, você tem toda a documentação. Tendo todas as pessoas, agora eu sei onde cada personagem entra nessa seara. Ok? Certo? Inclusive, no pedido de abertura de CPI, tem um calhamaço gigantesco dos documentos que foram anexados para justificar o pedido de CPI. E o razoável é que todo mundo já tenha se debruçado sobre esses documentos. Além da inicial do MP, que também já deve estar disponibilizado, já é público. Lucas, tudo certo aí? Tá tudo certo. Então, Lucas, todos os documentos, todos depois impressos, né? Sim. E entregues a igual teor para todos os membros da CPI. Então, na Certo. próxima reunião nós conferimos com quais documentos nós vamos trabalhar. Eu não Com sei. esse, com Todos esse. os pedidos Constei. foram aprovados. Depois eu vou até dar uma revisada. Mas passou a financiação, todas Sim. as licitações foram aprovadas. Eu não sei se é interessante, até o Dudu pode dar uma opinião. Às vezes o André tem muita experiência em licitação, ele poder ajudar a gente na comissão aqui. O André da licitação aqui. Mas o Bruno quer uma auditoria externa. Externo. Mas eu falo até para vocês, por exemplo. Não pode ajudar, Porque se for externa aí. Não, pode nomear distante, pode nomear assim. Pode ajudar, quem tiver dificuldade. Para ajudar na comissão em si. A última vez, a Plenax, a auditoria se chamava Libertas, uma auditoria de Belo Horizonte. Fez um trabalho muito bom. Mas Esse aí- processo de contratação pela presidência, considerando faltando um mês aí. Explicar para ele que é urgente. A Libertas é do Rio, Mas é uma contratação que tem que seguir todos os trâmites. Eu acho que é pela legislação atual é inexigibilidade. Se tem. Cara, Até o que o próprio regimento interno fala. Ele fala que em caso excepcional e devidamente justificado, poderá o presidente da comissão requisitar ao presidente da Câmara o assessoramento dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito por profissionais técnicos na matéria em exame, desde que a própria Câmara Municipal não disponha de tal funcionário em seu pago. Hoje a Câmara tem analista de licitação. tudo bem, mas Não, eu estou falando no caso do pedido. Eu posso fazer um pedido externo justificado. O Bruno pode até justificar qualquer coisa que ele quiser. A necessidade e a vontade dele sobre Não, isso. mas eu falo assim, ok, vou contratar uma auditoria externa. Perfeito, acho que ninguém aqui o desde tem que não deixa. não poderia. Porque tem um cargo de analista de licitação, que ele, nas atribuições dele, com certeza deve ser fazer auditoria também. Eu entendo por causa do desde que. Desde que não tem. Se tem, Assim, reforça, a minha visão, reforça a ideia de uma contratação, de uma legalidade. Considerando o prazo também. Entendeu? é porque eu vejo Pedir uma assim, auditoria por Talvez Nós a gente temos pode quantas- pedir, pode talvez o presidente negar por causa disso, mas, Aham. mas a gente tem que pedir diante do pedido que foi Certo. feito. qual é a minha preocupação sobre esse tema? Ok, posso
ir no processo rápido, como a lei permite aí, sem as exigências comuns. Mas depois eu vou ter algumas empresas de auditoria que podem fazer esse serviço, né? Para um Brasil desse tamanho tem. Mas daí, se encaixar como serviço intelectual, aí cabe a elegibilidade, onde o gestor pode ir, não escolher aquela empresa. Mas toda a escolha será questionada. Mas o Tribunal de Contas permite. A elegibilidade é justamente isso. Existe o Luciano Ferraz, existe o Marçal Justin Filho, existe Maria Silvia Zanella de Curieta, são todos doutrinadores em licitações, por exemplo. Mas cada um com a sua particularidade, onde permitiu entre eles escolher aquilo que é melhor. Perfeito. Me aproveita. Então, tranquilo. Tranquilaço. A gente vai assinar a ata aqui já. Já vão assinar, tá? Deixa eu só dar uma revisão daqui. Peraí, só um minutinho. Vamos ouvir a ata Primeiro primeiro. passar, segundo assinou a ata. O Bruno assinou hoje. O Hélio ainda não assinou. Aí ficou à disposição para assinar, né? Tava... Ficou. Peraí. Deixa eu estar disso para não falar. O vereador Hélio pediu para justificar que ele vai encaminhar um ofício justificando que ele ainda não esteve presente. Eu vou lendo aqui para vocês e aí qualquer coisa a gente vai alterando. É que eu vou pôr ausente. Pode ler? Pode ler? Pode. Às 4h17 do dia 13 de novembro de 2024, na Sala Bernardino de Campos, na Câmara Municipal de Pouso Alegre, localizada aí pelo endereço, reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução da Mesa Diretora 13/2024, que constitui Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de apurar irregularidades do contrato 89, celebrado entre a Prefeitura e a empresa Ingetec Arquitetura e Construção LTDA. Aberta a sessão, presente os vereadores Oliveira, relator Igor, reverendo Dionísio, vereador Bruno Dias e ausente vereador Hélio Carlos. Dando início aos trabalhos da comissão, pelo presidente da comissão, foi deferida em sessão ordinária a gravação dos atos da presente sessão, sendo acolhida por unanimidade, que foi ontem que o Bruno fez o pedido para vocês na sessão. Foi apresentado pelo vereador Bruno Dias cópia dos decretos 5533 de 2022, 58 de 2020 de 2024, referentes à elaboração do estudo técnico preliminar no âmbito do município e instrução normativa de estudos técnicos preliminares do âmbito federal, com base na atual Lei 14133. Foi requerido anteriormente pelo vereador Bruno Dias, por via de requerimento aprovado em plenário 52 de 2024, a cópia dos contratos objeto da CPI e também requerida a contratação de empresa especializada em auditoria de processos licitatórios. Foi informado ao vereador que os documentos que estão em posse, que os documentos já mencionados estão em posse da secretaria. Foi juntado também cópia dos autos referentes a uma conversa do vereador Bruno Dias como professora, com uma diretora, a qual não quis mencionar seu nome, na qual relata ao vereador que foi orientado a fazer o boletim de ocorrência sobre a entrada do vereador Bruno Dias na escola, pela secretária de Educação e a servidora Giane. Aí foi requerido também que a cópia das atas das sessões e documentos sejam encaminhadas para o Ministério Público. É que no final eu fui deferindo os pedidos da ata e indeferindo a música. Foi requerido pelo vereador auditivo da secretária de Educação, Suelene, servidora Giane, servidor Evandro, a senhora Tamires, ex-funcionária da Prefeitura e da Câmara, para apuração dos fatos referentes da CPI da Ingetec. Pelo relator Igor Tavares, foi requerido cópia do procedimento de inquérito civil do Ministério Público na íntegra, referente à investigação da Ingetec. Pelo presidente foi apontado o ato de desrespeito à comissão gravado às 16h33, o qual o vereador Bruno Dias
pediu para entregar uma pizza na sessão de hoje, dando a ideia de que a comissão trabalha de forma descomprometida, sendo advertido verbalmente sobre quebra de decoro, conforme o artigo 5, inciso L da Resolução 882 de 2001. Pelo vereador Reverendo Dionísio, foi requerida a oitiva da ex-secretária de Educação, Leila Fonseca, o pregoeiro da época dos fatos e o superintendente Wellington e engenheiro Marcos Alan. Foi requerido também cópia dos boletins de obra, objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito. Pela comissão foi requerida a juntada nos autos dos contratos e atos anteriores a esta sessão, juntada dos decretos acima citados, juntada do PIC por meio de ofício encaminhado ao Ministério Público. Sobre os pedidos referentes ao vereador Bruno Dias, foram deferidos com a ressalva do pedido de encaminhamento semanalmente da ata ao Ministério Público, o qual foi indeferido. Sobre os pedidos de oitivas de testemunhas, foram deferidos. Aí eu já coloquei para designar as pessoas mencionadas em intimação para comparecimento, sob pena de condução coercitiva, que o regimento interno prevê. Oficie o Ministério Público para fornecimento do PIC e para a possibilidade de confecção de termo de colaboração para a investigação. Sobre os pedidos requeridos do reverendo Dionísio, todos foram deferidos. Frisa-se que todas as visitas em escola para a investigação sejam agendadas e avisadas previamente à comissão e à diretoria da escola, no caso. Você colocaria que esse pedido, na verdade, que o Bruno fez, ele não foi indeferido de encaminhamento das atas semanalmente ao Ministério Público, mas que ele constará nesse ofício do termo de cooperação para avaliação do Ministério Público. Eu gostaria que mencionasse o horário de início, a hora que estava marcado e o horário que começou a sessão também, por favor. Já consta no começo o horário de início e na ata anterior já consta o horário da sessão. Qual foi o horário de início? 16 horas. Não, a sessão não começou. 16 e 17. Quantas das pessoas que eu pedi em convocação? Acrescentou aí o Marcos Alan. Porque você teve a pizza, acabou? Estão trabalhando. Então, isso Ao final da investigação? A disponibilização da gravação também foi colocado em ato? Já, sim. O do PIC, que vocês estão falando das atas, eu ponho lá que vai ser fornecido no PIC. O que é esse PIC? Ao final é o Procedimento de inquérito civil. Que é o que está correndo no MP. Isso. Aí eu ponho que as atas vão ser confeccionadas, vão ser disponibilizadas ao final da CPI. Ou não? Vai ser disponibilizado ao final do CPI ou vai ser disponibilizado? Não, é que o Igor falou. Vai ser feito um pedido junto ao Ministério Público, se haja uma cooperação entre eles para que seja disponibilizada a todo momento o documento necessário. O que fala aí nessa questão aí da custo justificativa do pizza? Eu constei que ele foi advertido verbalmente, né, pelo artigo 5º, inciso L da Resolução 882, que é a resolução do Código de Ética. Aí, o inciso 5º fala assim, deixa eu abrir aqui. Mas assim, o Oliveira está preocupado, acho que do que você falou aqui, de constar que acabou em pizza, mas não constou isso não, né? Não, eu constei que entregou uma pizza, quer ver, ó, do jeito que eu coloquei. Pode cortar isso aí. Pode tirar? Tira. Só a hora de chegar, acabar em pizza, aí vocês põem a pizza na mesa. Mas por enquanto, o trabalho continua, né? É que ele fez a narrativa de um eu só fiz a narrativa que... Tá bom? Olha, eu não proponho que coloque nada, nem que tire nada, tá tudo bem para mim. Pedir a pizza. Não impõe, mas se faz, né? O duelo constou a ausência justificada? Vou colocar aqui, peraí. Ele diz que vai justificar. O que a Karine falou? A ausência dele que será justificada via ofício. Certo. Através de ofício. Peraí, onde que eu parei? Tá. Sobre os pedidos requeridos do reverendo Dionísio, todos foram deferidos. Aí falei o das visitas. Frisa-se que todas as visitas em escola para investigação sejam agendadas e avisadas previamente à comissão e à diretoria da escola. Peraí que tem mais coisa.
Foi reiterado pelo presidente sobre os pedidos de diligências e juntadas de prova nos autos, os quais deverão ser protocolados via ofício na Secretaria Legislativa da Casa, com cópia de áudio e imagens via pendrive ou DVD direcionada à comissão em até 24 horas antes da sessão, com cópia aos gabinetes parlamentares. Espera só um pouquinho, Lucas. Essa questão das 24 horas, o que o regimento diz com relação ao protocolo de documentos para a comissão? O regimento eu acho que ele não prevê, peraí. 24, às vezes você conseguiu alguma coisa num dia, você não pode protocolar. Não, a gente está colocando esse prazo de 24 horas para ficar mais fácil para os membros analisarem também. Sim, mas os membros, a análise não precisa ser no dia, pode ser posterior. Eu acho que é bobagem você colocar prazo para protocolar. Se o documento não pode ser analisado, não vai ser alvo da discussão. Deixa eu abrir aqui o regimento. Assim, falando sobre prazo de... o que o regimento está falando é isso aqui. Só fala de requisição de informação, não fala de protocolo, mas eu acredito que entraria, que não deixa de ser uma requisição de informação também. Se eu tenho acesso, se eu tenho informação que eu quero passar, vou... Mas é o que o Bruno falou também, eu não preciso deliberar sobre aquele documento. Tá. Entendeu? Se ele protocolou, por exemplo, hoje cedo, ainda não deu tempo. Não vai ser algo, o presidente não vai pautar. Então pode tirar isso também? Só vou tirar o prazo então, que aí pelo menos protocolo. Então aí, ó, direcionada à comissão com cópia aos gabinetes parlamentares dos membros, certo? Nada mais havendo a tratar, o presidente Oliveira encerrou a presente sessão às 17h22, convocando os membros para a próxima reunião, ou seja, vai ser na quinta-feira que vem? Quinta-feira, às 4 horas. Às 4 horas? Então é 21 de novembro às 16, viu, Bruno? Já vou anotar aqui. Pode colocar até vírgula, saindo tudo cientes e desde já Isso, modificado. Vocês já vão querer assinar, né? Sim. Todo mundo? Tudo certinho. Como é que imprime daqui? Tem que salvar, né? Não, Se quiser corta, dá essas coisas. Dá pedir. Isso aqui é público, foi qualquer coisa. O que aconteceu? Não, foi lá pegar a... É que aqui não tem impressora. Ah.
Tem um computador, mas Não tem um computador daqui, é meio assim, eu vou falar pra você, viu? Vou mandar isso pra um novo aqui, tá doido? Um notebook que seja, mais novinho. Comprou os novos vereadores? Não, já tinha feito a troca de todos. Ah, é? Eu acho que fez troca de todos os gabinetes. Não, fez assim, dos que estavam bem Porque antigos. se tiver licitação, pode ter pedido. É, porque o nosso lado do gabinete era daqueles de desktop separado com telinha, né? Aí pegou e colocou desses aqui. Mas eu acho que tinha comprado novos, mas eu não sei se trocou tudo não. Mas eu acho que já deve ter trocado. Mas vê se sobrou um aqui. É médico? Tem médico Vai agora. lá então. Sim, Ginecologista? urologista. Tem que sempre atrás um pouquinho, ainda dá para ir. Eles atrasam Vai ter que com a acabar. gente. Não dá pra. A gente chega atrasado e ainda chega adiantado. Vereadores, o Marcos Amâncio vai fazer algumas imagens ilustrativas para a gente agora. Essa imagem não está gravando áudio, que ele está fazendo agora, mas aí se vocês puderem ficar numa postura mais adequada para a gente poder. Muito obrigada. Marquinhos é mais bonitinho, né? Eu vou sentir saudade do Marquinhos. Marquinhos e Robinho. Quando você tiver filhotinho, eu quero um, viu, Marquinhos? Não, mas eu acho que ele fechou a fábrica. Fechou a fabriquetinha? Assinou todas as suas. Aí pode perguntar. Isso, Você já fechou? Não, mas é depois da Os próximos senhores, só um minutinho, por favor. Assina já não, só um minutinho, por favor.